E é isso aí, galera. Uma boa noite para vocês. Que bom que você está aí do outro lado da telinha. Começa mais uma edição do Pacificador, ao vivo aqui pelo Facebook e também pelo meu canal no YouTube. Você, claro, é muito bem-vindo a estar conosco nesta programação tão especial. E hoje, meu Deus do céu! Tema polêmico que nós vamos conversar hoje, um meme que já ficou muito conhecido há muitos anos atrás, né? Nutella ou raiz? Raiz ou Nutella? Fazia dias que eu queria falar sobre esse assunto e eu precisava de um empurrãozinho para mim chegar aonde eu queria falar sobre literalmente o assunto de hoje. E eu quero falar hoje para você que me assiste sobre: nós somos uma geração raiz ou nós somos uma geração Nutella? Vou mandar boa noite pro pessoal, boa noite pro seu Domingos F. Silva, que já tá me assistindo, boa noite pro Leandro César Belisário, boa noite pra Isabel Camargo, boa noite pra Daniele Lima Santos, boa noite pro meu brother Alisson Ramalho e também pra Sandra Aparecida Bueno. E pra você que entrou, quem sabe que mandou boa noite e já não apareceu mais o comentário aqui na telinha, seja muito bem-vindo. Esta é mais uma edição do Pacificador. Nessa noite, eu aqui desse lado e você aí do outro lado da telinha. Senhoras e senhores, hoje nós vamos responder uma pergunta que eu tenho certeza que você já pensou, já falou, já julgou ou no mínimo já teve vontade de falar para alguém sobre isso. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é a seguinte: a nossa geração é Nutella ou é raiz? Você é raiz ou você é Nutella? Você é um brasileiro raiz, um guarapuavano raiz, ou você é um Nutelinha? Será que nós somos taxados como raiz? Será que nós somos taxados como Nutella, hein? Só que o meme é uma coisa legal, né? O meme traz isso como simplesmente um humor muito legal, irreverente, comparando questões físicas. Ou uma coisa que eu escuto muito: Barba diz que o barbudo raiz tem que saber cortar lenha. Coisa machismo, né? Coisa básica dos machistas. Que se o cara for barbudo e não souber cortar lenha, trocar um pneu de carro, arrumar um fio elétrico da casa, diz que é proibido usar barba, que é Nutella, não é raiz. Outra coisa, vai jogar bola, leva meião da Nike, chuteira limpa, sabe? Usa as roupas, leva o uniforme todo dobradinho dentro da mochila para jogar bola. Nutella. Não é raiz. O homem raiz, gente, amarra o meião com elástico de dinheiro e nunca tem meião, sempre leva meia de serviço mesmo para jogar bola. A chuteira é tudo encardido. Essa questão do meme, gente, é engraçado. Eu, literalmente, hoje, quando eu vim fazer essa programação, eu falei: meu Deus, mas que baita Nutelinha que você tá hoje, hein? Por quê? Olha o que eu tô tomando hoje, gente. Do copinho da Inglaterra, Nutella. E eu tô tomando iogurte de morango, gente. Não dá pra mostrar que vai derramar aqui, se for mostrar. Olha aí, ó. Iogurte de morango. Meu avô, se visse isso, ia falar igual o Alisson falou: vixe, Nutella. Bonezinho, aba larga e o chamado de Nutella. Então, esse meme, ele traz um pouco de irreverência sobre o assunto, sobre as maneiras que as pessoas se comportam, a maneira que as pessoas falam, né? Um dia, vocês podem acreditar, essa situação que tá aqui, ó, esse cabelinho que foi embora com o tempo, já teve mais cabelo nessa cabeça aqui, ao ponto de uma vez eu fazer um coque. Nossa, que vergonha de falar isso. Sabe aquele coque no cabelo samurai que o pessoal faz em cima aqui, ó? Eu tinha cabelo pra isso. Gente, vocês não têm ideia. Eu trabalhava numa empresa chamada Frigovel, até um abraço para todos os colaboradores dessa empresa. Empresa muito top, gostei muito de trabalhar lá. E eu lembro a reunião que eu fui, gente, com aquele coquezinho, sabe? Aquele cabelinho tipo estilo samurai ali na cabeça, Daniele Lima Santos. E eu era o vendedor mais novo, é uma empresa que atende há mais de 50 anos em Guarapuava e região, todo o Paraná eles atendem. Então tinha vendedores lá de 25 anos de casa, 20 anos de casa, e eu era o vendedor mais novo da ocasião.
Quando eu cheguei na reunião com o cabelinho samurai, gente, vocês não têm ideia o tanto que eu tive que ouvir que eu era tal do Nutella. Você é Nutella? Que coisa que é essa? Então a gente brinca com o meme, né? Pela aparência, pela roupa que a pessoa usa, pelo jeito que a pessoa lida com as situações. Só que o que eu me preocupei? Gente, tá muito latente. Ó, nós temos aqui um representante da classe mais experiente. Gostou desse argumento, seu Domingos? Seu Domingos, quantos anos seu Domingos tem, seu Domingos? Conta pra nós, por gentileza. Ou se a Silvane estiver junto com ele aí, escreva nos comentários para nós fazer um belo de um exemplo aqui agora. Quantos anos que o senhor tem, seu Domingos? Seu Domingos F. Silva, que está me assistindo aqui hoje, a live do Pacificador. 85 anos de idade, seu Domingos, meu querido telespectador de sempre. Sempre conversamos, trocamos áudios durante os dias por aí. E são pessoas como seu Domingos, 85 anos de idade, uma vida bem vivida, né, seu Domingos? Eu lembro muito quando eu falo com o seu Domingos é um queridão, gente. Quer ver, ó? Vou mostrar um áudio que o seu Domingos manda para mim aqui, ó, durante o dia para nós conversar. Quer ver? Vou mostrar um áudio dele, pra vocês escutar aqui o seu Domingos, como o seu Domingos é gente boa. Quer ver? Vou soltar um áudio pra vocês ouvirem aqui, ó. Cadê? Cadê o som, produção? Fala, seu Domingos. Você, tudo bem? Como é que tá a família? Tudo na santa paz de Deus, Robson, tá? Um abraço para vocês aí, que Deus abençoe vocês. E até de noite, se Deus quiser. Conversamos, Robson, com Deus aí. Olha aí, ó, o seu Domingos mandou um áudio pra mim hoje, sempre manda, a gente sempre conversa, e é o seu Domingos que me inspirou para mim estar trazendo essa reflexão sobre a nossa geração hoje. Eu sei que o seu Domingos, 85 anos bem vividos, dá pra ver que é um homem raiz. Gente, vocês perceberam que não tem homem de acima de 80 anos Nutella? Não existe. Isso não existe no sistema. Acima dos 80, vamos ser melhor ainda, acima dos 60 anos. Se você conhece alguém que está aí, que você tá da sua família, seu avô, seu pai, hoje, acima de 60 anos, o cara é raiz, não tem nenhum senhor Nutella. Só que a nossa geração, ela tá muito diferente de como era a geração do seu Domingos. Seu Domingos, hoje, quando eu tô com 36 anos de idade, seu Domingos, na flor da idade, aí, com 36 anos de idade, vai imaginar o que o seu Domingos estava fazendo, no que ele trabalhava e como que ele agia nas circunstâncias. Quando eu olho para o seu Domingos, eu lembro do meu avô, José Maria Pereira. Eu quero muito que o meu avô participe de uma live comigo. Provavelmente eu quero fazer um podcast com ele para a gente conversar e conhecer as histórias dele. E ele gosta de conversar, ele fala paciencioso. E o meu avô, gente, era lenhador. Produção, vocês entendem o que é isso? O meu avô, José Maria Pereira, era lenhador. O homem, gente, ganhava de mim no braço de ferro, ali no francês que nós falava, né? Com o dedo, seu Domingos. Olha o meu tamanho, gente. Eu sempre fui um rapaz forte, adolescente forte. Ele ganhava de mim com o dedo. Pensa num homem forte, ele tem a minha altura. Ele é bem grandão, fortão, e ele usava uma barbona desse tamanho aqui quando ele era mais novo, sabe? Homem raiz nato. Respondia como raiz, agia como homem raiz, enfim. Você ter um homem raiz na sua família te inspira. Faz você ser melhor, faz você ser mais corajoso, entendeu? Vô raiz chegava pro neto quando ia visitar no sítio e falava: daí, piá, aprendeu a nadar já ou teu pai não te ensinou ainda? Aquele preguiçoso. Aí o neto falava: ih, vô, eu não sei nadar, então vamos te ensinar agora. Chegava com o neto na frente do rio, jogava o pé de ponta cabeça lá na água. Aprenda, rapaz. Vô raiz. Agora, você tenta imaginar como é que vai ser uns vô daqui uns anos, gente. Nessa geração que nós estamos vivendo. Então tudo era diferente. O jeito dos homens, das mulheres, não é só o homem no caso. Eu estou falando da nossa geração. Envolve homem e mulher também. Se eu for falar da minha mãe aqui, gente, meu Deus do céu. Mulher mais raiz do que a dona Ana não existe. Vocês que me assistem, se vocês tiverem o privilégio de conhecer a minha mãe, vocês vão ver que pessoa excepcional e maravilhosa que ela é. O meu pai sempre trabalhou em turnos na Santa Maria, então às vezes não dava muito certo os horários de nós se ver sempre, mas a minha mãe foi aquela mãe raiz que não trabalhou fora
para cuidar do seu esposo, da sua casa e dos seus 2 filhos. Eu e o meu irmão Rodrigo. Pra você ter uma ideia, minha mãe é assim. Chegava algum amigo meu lá em casa, porque sempre iam na minha casa. Não deixava eu ir na casa dos outros. De jeito nenhum. Não, quer brincar, chame aqui em casa. Mas mãe, por que eu não posso ir para outra casa? Porque lá eu não tô vendo. Aqui eu tô vendo vocês. E eu não podia teimar com ela. Não tinha teimar com a minha mãe. Teimou, já levantava a mão já. Tá bom, mãe. Quando os meus amigos vinham, sempre tinha aquele amigo mais safadinho, né? E queria falar besteira, queria contar outras coisas e conversinha fiada e chamava a gente para ir lá fora. Ô Robson, vamos lá fora? E a minha mãe já olhava de canto dos olhos assim, ó. Aí eu ia com um amiguinho lá no canto, perto do terreno, assim, na seca, e ele começava a contar as histórias. Quando eu via, a minha mãe já vinha com a vassoura assim, ó, varrendo. Já achava alguma coisa para fazer ali perto. Por quê? Para estar ouvindo a conversa, para saber o que eu estava falando, para saber o que o amigo estava contando, enfim. Ela estava sempre junto, sempre presente. Eu tinha uns 14, 15 anos, fui chegar para ela e falar assim, ó mãe, quero posar na casa de um amigo meu, amigo da igreja. Ela, não vai posar coisa nenhuma. Eu falei, mas meu Deus do céu, mãe, por que eu não posso? Você não vai e acabou. E era assim, meu amigo Jean aqui na programação, meu mano, também o trabalho que vocês davam, dava trabalho nada, rapaz. Então a minha mãe, o meu avô, a minha mãe, o meu pai, são pessoas raiz, gente. Pessoas que não tem meio termo, é sim, é não, e se teimar é tabefe, entendeu? A minha mãe é a mãe que eu falava pra ela assim, ô mãe, eu queria comprar tal coisa. Ela não vinha brigar comigo, porque hoje é uma brigação, uma brigaria. Olha os meus termos que eu tô usando aí. As mães só gritam com as crianças, aquela gritaria e por fim vai comprar o brinquedo. Sabe o que a minha mãe fazia? Ela chegava assim, o que você quer, meu amor? Ah, mãe, eu queria aquele carrinho de flexão. O pessoal de hoje em dia nem sabe o que é isso, né? Lá, aonde que você viu? Eu vi em outro lugar. Não se preocupe, filho. Quando a mamãe tiver dinheiro, a mãe compra pra você. Eu ficava feliz. Até hoje não ganhei os carrinhos. Mas ela sabia resolver o problema. Pra vocês terem uma ideia, se isso acontecesse hoje, quem sabe a minha mãe ia presa já. Eu vou contar esse podre dela aqui porque ela não tá assistindo. Ela nunca imaginou que eu fosse contar isso que ela fez um dia. Gente, vocês imaginam o jeito que eu falo e como que eu ajo. Vocês imaginam como que eu era quando eu era criança. E eu inventei de um dia, com os meus 4 anos de idade por aí, e inventei de querer um brinquedo. E nós estávamos voltando para casa a pé, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha celular, nada. Voltando a pé lá do terminal para casa, e eu enxerguei um brinquedo do outro lado da rua na vitrine. E eu falei, mãe, eu quero ir lá ver o brinquedo. Ela já falou para mim, Robson, nós podemos atravessar a rua e ver o brinquedo, mas a mamãe não tem dinheiro para comprar. Não insista. Tá bom? Falei, tá bom, só quero ver. Cheguei do outro lado da rua e um brinquedo que eu queria muito, gente. Meu Deus do céu, queria muito. Aí eu falei, então boa, né, mãe? Então eu quero. Dela, não, amor, mamãe falou que não pode. Eu quero. E eu quis, já. Rolar no chão. Fazer ceninha, Nutelinha, sabe? Eu quero. Ela pegou eu assim, segurou, falou assim, se você não ficar quieto, parar de fazer fiasco, você vai ver. E eu fui querer fazer escândalo. Sabe o que ela fez, gente? Tacou uma mordida na minha bochecha. Não! A mulher era muito doida, cara. Raiz mesmo, mordeu minha bochecha. Levou eu pra casa, acabou a reclamação já. Deus o livre. Claro, né? Não machucou, né, gente? Sem sangue, nada, né? Mas me deu uma mordida na bochecha. Deu querer fazer show ali na frente das pessoas, sabe? Aí cheguei em casa, meu pai chegou, olhou pra minha cara, o que é isso no rosto do piá? Daí ela, foi querer teimar comigo na loja lá, eu falei que não podia comprar, foi querer, insistiu, deu uma mordida nele. Aí o meu pai, beleza, né? Fazer o quê? Era o jeito de agir, você tá entendendo? Não tinha conversa com a minha mãe, gente. Era não. Ela falou assim, Robson, eu não gosto de repetir. Entendeu? Outra coisa, deixasse a luz do quarto acesa e saísse do quarto, ela já gritava, sou sócia da Copel! Você tá entendendo? Mãe, eu quero 10 pra comprar outra coisa. Você acha que dinheiro dá em árvore, piá? As respostas dela. Foi assim que eu fui criado. E hoje eu me deparo com circunstâncias do meu filho, que vive no ano de 2023, com o celularzinho, com o WhatsApp para conversar com os amigos. Agora ele tinha uma prova
Ele falou, pai, eu vou ligar pro meu amigo numa chamada de vídeo para nós estudarmos juntos. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, mas não é que ele é Nutella. Hoje o tempo mudou, gente. Hoje eles estudam por chamada de vídeo e eu escutei mesmo. Ó, nós vamos estudar pronomes diretos, primeiro o pronome indireto. E tava lá estudando. Só que o que eu me preocupo? Se eu for contar a história aqui, gente, nós vamos 3 horas contando história, mas deixa eu entrar na palavra de uma vez que eu nem consegui entrar ainda. O que eu me preocupo? Eu me preocupo como que nós estamos agindo com as pessoas, com os nossos filhos e como que nós estamos levando a nossa vida nessa geração Nutella ou raiz. Será que nós somos raiz mesmo ou somos Nutella? Porque tem uma grande diferença de como as pessoas de antigamente agiam com as circunstâncias como nós agimos hoje. Então, eu trouxe algumas características do antes e do agora para eu e você perceber se nós somos raiz ou somos Nutella. E claro, não com embasamento da minha teoria, mas com um versículo bíblico que fala exatamente qual é a visão que a Bíblia tem sobre cada circunstância que eu vou expor aqui para vocês. Quero começar com um texto fenomenal que está escrito em Provérbios 24:10, que diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Você vai usar a sua força não é no dia feliz. Você vai usar e vai ver o tamanho da sua força é num dia de internamento no hospital. Você vai ver o tamanho da força que você tem dentro de você quando você perde alguém que você ama. Você vai ver realmente se você é uma pessoa forte quando você precisa enfrentar uma batalha que você, com as suas forças naturais, tem certeza que você não consegue suportar. Então, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Você precisa aumentar essa tua força para que isso ajude você a vencer as suas batalhas. A primeira questão aqui, eu estava assistindo uma mensagem do pastor Lucinho. Gente, dou uma dica para vocês. O cara, se vocês acham que eu sou mais fora da caixa, assim, meio anormalzinho, meio louquinho, vocês não têm ideia o que o pastor Lucinho é, cara. O cara é maluco geral. E eu estava ouvindo algumas mensagens dele essa semana de Páscoa, que nós estávamos fazendo uma produção muito grande aí dos chocolates, eu tive bastante tempo de ouvir. E ele falou algumas características, eu anotei algumas, e eu quero passar isso para você. Nós vamos fazer um filtro agora. Você que está me assistindo aí, primeira circunstância, será que você é Nutella ou você é raiz? Vamos ver agora? Vamos ver agora. Obstáculos. Vamos falar primeiro sobre obstáculos. Os homens do passado, as mulheres do passado, elas não paravam diante de muitos obstáculos. Tua mãe, tua avó, gente, tinha muito obstáculo. Obstáculo para ir para a escola, obstáculo para trabalhar, não tinha locomoção, não tinha como se entrar em contato. E o povo de antigamente, seu Domingos lembra bem, antes do fax, como se comunicar, como trabalhar, como resolver. O povo de antigamente não parava, nem que tivesse muitos obstáculos. Porém, essa é a versão raiz sobre os obstáculos. Qual que é a versão Nutella? A versão Nutella é que os homens e as mulheres param diante do primeiro problema. Essa é uma característica de raiz e Nutella sobre obstáculos. Quem é raiz, por mais que tenham vários obstáculos, não para. Continua, vai passando por cima. E quem realmente tá Nutelinha, como diz aquele youtuber lá, que o nome é feio, no primeiro problema para. E o que encarreta isso na nossa vida? Muita procrastinação. Quem sabe você tem tantos projetos que você precisa e quer realizar e você está muito animado e motivado. Mas o primeiro probleminha que surge no caminho, você desiste no primeiro obstáculo. A Bíblia diz em Lucas 10:19 o seguinte: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano algum. Se você hoje parou no primeiro obstáculo, ou se você vive parando sempre no primeiro probleminha que a circunstância e a sua caminhada te traz, saiba que Deus derramou sobre os seus filhos a autoridade não só para vencer obstáculos, mas para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano algum se você tomar posse dessa autoridade. Guarde isso no seu coração. Segunda questão, segunda circunstância, trabalho.
Como que o povo de antigamente trabalhava? Os homens e as mulheres do passado trabalhavam muito. Trabalhavam mesmo. Gente, o meu pai já me contou de ter que posar trabalhando, fazer 12, 14, 16, 18 horas de turno na empresa, no meio do mato que ele trabalhava lá com empresa de papel. E eles faziam tudo, trabalhavam um monte, trabalhavam muito e faziam tudo bem feito. Tudo bem feito. Conversa com o seu Domingos aí, né, seu Domingos? Na roça, trabalhavam noite e dia e faziam com capricho. Faziam tudo que foi pedido para fazer, não tinha desculpa. Era para cortar aquela roça inteira, era no dia, fazia-se e fazia-se bem feito. Sabe qual é o problema da geração de hoje? Muita gente já não tem muito trabalho, faz uma coisa só e ainda tem a coragem de fazer mal feito. Essa é a diferença da geração de antigamente para a geração de agora. Será que eu e você temos muito trabalho e fazemos tudo que nós fazemos bem feito? Ou diferente, temos um trabalho só, mas será que nós estamos realizando esse trabalho bem feito? Ou será que nós estamos com pouca coisa para fazer e ainda fazendo relaxadamente? A Bíblia em Colossenses 3:23 diz alguma coisa sobre o trabalho. Tudo que você fizer, olha que legal, faça de todo o seu coração. Trabalho mesmo. Como para o Senhor e não para os homens. Se hoje você que me assiste pode estar meio desanimado com o teu trabalho, realmente fazendo mal feito, indo empurrando com a barriga, como diz o Guarapuavano, ou indo trabalhar obrigado, eu vou te dar uma dica que está escrita em Colossenses. Tudo que você for fazer, para você fazer do jeito raiz mesmo, faça de todo o seu coração. Põe o teu coração nas coisas que você for fazer. No seu trabalho, se você é cozinheira, põe o teu coração naqueles temperos na hora de trabalhar. Se você trabalha no hospital, se você é enfermeira, se você é vendedora de loja, se você é daquelas vendedoras de loja que tem que baixar 72 caixas de calçado e às vezes a cliente não leva nenhum, sabe? Trabalho mesmo, difícil. O que eu digo para você? Faça de todo o teu coração e não faça, e não trabalhe, não realize como se você estivesse fazendo isso para o teu chefe apenas, ou para os teus clientes. Mas faça o teu trabalho como se você estivesse fazendo esse trabalho para Deus. Que eu tenho certeza que vai mudar a sua realidade e a sua satisfação aonde você trabalha ou naquilo que você precisa exercer e realizar durante o seu dia. Terceira coisa, luta, peleia mesmo, batalha da nossa vida. Os homens e as mulheres do passado, elas perdiam lutando. Eles perdiam lutando. Ó, daí, fulano, conseguiu? Rapaz, pelei, hein? Já ouviu isso? Pelei, lutei, insisti, fui até de madrugada e não consegui, rapaz do céu. Mas lutei, vim cansado. Já o pessoal de hoje em dia é levado por uma força enorme de não fazer por medo de perder. Está entendendo? Os de antigamente perdiam lutando, os de hoje nem lutam por medo de perder. Não entram em lutas, não entram em batalhas e pior, não aceitam mais desafios de crescimento. A geração Nutella que nós brincamos nos memes, mas que eu me preocupei, por isso que eu estou trazendo essa reflexão a vocês, não tem mais desafio que eles aceitam. Nossa, eu quero ser médico. Meu Deus. Aí não vem apoio nem dos pais. Eu já passei por isso dentro da minha casa. Um dia minha esposa falou que o sonho dela era fazer medicina. Meu Deus do céu, a realidade deu uns 3 tapas no Nutella que eu era nessa circunstância. Por quê? Porque a gente só olha para a nossa força, para as nossas condições. Isso não é ser raiz, entendeu? Isso não é confiar em Deus. Os homens perdiam antigamente lutando, porque eles davam tudo que eles tinham. E se não tivesse como vencer, eles pelo menos lutaram. A geração de hoje, ela está tendo uma sina terrível. Elas estão não perdendo, lutando. Elas não estão lutando com medo de perder. A Bíblia, em Deuteronômio 3:22, diz assim: não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Quem sabe você tem tantos desafios e coisas que você quer vencer, que você quer fazer, sonhos enormes, batalhas grandiosas na sua vida, e você está protelando, sabe? Procrastinando, jogando para o ano que vem, quem sabe daqui 10 anos. Por quê? Porque está com medo de não conseguir, está com medo de não alcançar, está com medo de perder, e o teu medo está impedindo você de começar. Vamos pegar um conselho do pessoal das antigas, né?
da geração raiz lá, dos nossos pais, nossos avós, não tem roça nenhuma que é carpida se não der a primeira enxadada. Ah, mas o chão é duro, tá cheio de pedra e tem até cobra que pode morder a canela. Se não der a primeira enxadada no chão, roça nenhuma vai ser carpida. Faça, comece, aceite o desafio de começar, porque é Deus que sustenta. Quando você confia em Deus e começa os seus projetos, não tenha medo deles, das pessoas que não acreditam, dos problemas, dos obstáculos, das coisas que vão vir para fazer você desistir. Não tenha medo disso tudo. É o Senhor, o seu Deus, que lutará por você. Com esse Deus do seu lado e na sua frente, você vai alcançar sim os seus objetivos, seus sonhos. Vai ser fácil, Robson? É claro que não. Foi fácil para Daniel na cova dos leões? Hein? Foi fácil para Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados numa fornalha de fogo ardente? Foi fácil para Jesus, que teve que enfrentar a cruz de um calvário para nos dar salvação? Foi fácil para Moisés, um povo desesperado, pedindo para voltar a ser escravo, e ele se deparar com o exército vindo correndo para matar eles, e um mar vermelho que Deus falou, toca nas águas que eu vou abrir? Nunca é fácil, mas é maravilhoso. Se você, no meio dessa circunstância, não desistir, por mais que você não possa, amém, não pode mesmo, quem pode é Deus, não é você. Confia o teu caminho no Senhor, entrega a sua vida para Ele, que isso que é impossível, quem vai fazer é Ele, não é você. Então você precisa confiar em Deus. Outra característica da nossa geração, como que a nossa geração age em relação à fé? Como será que nós agimos em relação à fé? Os homens do passado, as mulheres do passado, elas acreditavam que tudo no final daria certo. Você não já ouviu tua madrinha falar isso? Tua tia, tua avó, tua mãe? Calma, filho. No final tudo dá certo. Não é verdade? É uma frase que as pessoas falavam, que não se fala mais. Sabe por quê? Porque os homens e as mulheres de hoje têm certeza que vai dar tudo errado no final. Mudou-se os conceitos, mudou-se o que se acredita. O que você ouvia quando era criança dos seus avós, dos seus pais, por mais que eles não vejam, eles não viam solução, eles soltavam aquela frase da fé do coração deles. Calma, filho, no final tudo dá certo. Não deixe que essa frase, ao contrário disso, tome a sua boca nos seus dias. E desse jeito vai dar tudo errado. E no final vai dar problema. No final vai dar errado, vai dar isso, vai dar aquilo. Não faça isso. As palavras têm um poder destruidor e tem um poder construtor na nossa vida. Por mais que você não veja a possibilidade, confiar em Deus é isso. É saber que você não consegue, mas Ele pode conseguir e fazer por você. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O segredo da fé é se você não tem fé, você não consegue agradar a Deus. Sabia disso? Você pode ser ofertante, dizimante, dizimista, dizimante. Desculpa, que os professores de português me perdoem. Você pode ser ofertante, pode ser dizimista, você pode ajudar a capela, você pode ajudar a igreja, você pode fazer boas ações, você pode ser uma boa pessoa, você pode ir para a igreja, você pode fazer tudo o que você quiser. Mas se você não tiver fé, você não consegue agradar o coração de Deus. Porque Deus não trabalha com quem só vê o lógico. Deus não trabalha com quem só vê o que pode realmente acontecer, porque 1 mais 1 é 2. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Robson, eu me sinto tão longe de Deus. Dizimante. Agora vamos pegar o dizimante para caçoar de mim agora. Dizimista. Às vezes as pessoas falam para mim assim, nossa, Robson, eu me sinto tão longe de Deus. Eu tenho fé, mas eu não consigo me aproximar de Deus. Olha que dica interessante. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. Pois quem de Deus se aproxima precisa primeiramente crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quem sabe hoje a tua desistência precoce, ela está sendo ocasionada na sua vida e perante os seus projetos, porque está faltando confiança em Deus na sua vida. Gente, se a gente for viver uma vida confiando só nas nossas forças, o que vai ser de nós? Você precisa ter esse calmante diário dentro do teu coração, que é ter certeza que quem vai lutar as suas batalhas não é você sozinho, mas é Deus.
Então tenha fé. Se aproxime de Deus acreditando que Ele existe, porque a recompensa para você é certa quando você o buscar de todo o teu coração e de verdade. Beleza? Outra coisa, como é que está a nossa geração? Será que nós somos Nutella? Será que nós somos raiz na questão da persistência? Gente, quer falar de um povo persistente é o povo de antigamente. Pegue uma roça para você carpir, pegue uma grade de 200 metros para você lixar, para você ver hoje como que você não se coloca à prova. Ou uma caminhada debaixo do sol, gente. O nosso filho, o Samuel, a gente tá conversamos com ele primeiro, né? Ver se ele tinha, se ele queria fazer isso, ele não tinha medo, é claro, já tá grandinho, e ele tá voltando da escola a pé. Deu um mês, gente. Tava bonitinho, tá até mais bronzeadinho, sabe? É meia hora, 35 minutos da escola dele até em casa. E deu um mês e pouquinho, eu percebi que começou a chegar mais cedo e tal. Comecei a ver a minha esposa tava indo buscar ele de carro. Aí eu falei, ué, nós não tinha combinado que o Samuel ia vir a pé da escola? Ah, é que ele chegou muito cansado ontem. Ah, porque não sei o que, o sol tá muito forte. Eu falei, Noemi, pelo amor de Deus, né? Nós tinha carro, tinha não sei o quê. Não é questão de nós não queremos, é que é uma questão dele ter que passar, tomar um sol, caminhar um pouquinho, fazer alguma coisa, né? Aí tive uma conversa bem séria. Eu falei, amor, você vai vir a pé. Se estiver chovendo, você me liga. Não é longe, você consegue. Ai, pai, é que eu fico muito cansado. Eu falei, você fica cansado porque você não caminha. Sol nunca matou ninguém, não vai matar você, rapaz. Vamos vir pra casa a pé. Vamos caminhar, vamos se esforçar um pouquinho. Vamos fazer alguma coisa, né? O que a gente pode fazer não é dificultar a vida dos nossos filhos, mas é não fazer e entregar tudo na mão para eles. Por quê? Porque você entrega na mão para ele até os 18 anos, 19. E quando ele for enfrentar o mundo lá fora, que ninguém dá nada para ninguém, que ninguém ajuda ninguém, que ninguém tá nem aí para ninguém, como é que seus filhos vão estar preparados para lidar com o mundo se você sempre deu as coisas na mão para eles? Não sabe dizer não. Tudo que a criança fala é sim, é sim, é sim. Faz escândalo, você sai aquele pai compreensivo, a criança gritando nos teus ouvidos ali. Meu Deus do céu, gente. Você não está sendo um mau pai e você está sendo prejudicado. Não, você está prejudicando o seu filho. Porque o mundo vai berrar no ouvido dele. O que ele vai fazer daí? O mundo vai tirar a mão quando precisar andar num lugar estreito e você nunca ensinou ele a caminhar de um jeito mais preciso, porque sempre levou no colo. Então isso é o que a gente precisa fazer, nem que seja nas pequenas coisas. Eu tenho muita dificuldade com isso. Para deixar o meu filho atravessar a rua, aqui eu moro na frente da mercearia do Álvaro, a gente chama de Arvo, ali no Arvo, e para o meu filho atravessar a rua e comprar um doce ali, eu quase morri do coração. Eu fiquei olhando ele na janela. Gente, eu nunca me esqueço esse dia, o porquê que eu fiquei daquele jeito, porque era para atravessar a rua. Ele tinha acho que uns 3 aninhos ou 4. A minha mulher é doida da cabeça. Eu falei, mas ele não pode, ele não vai. Dela, claro que vai, Robson, é só atravessar a rua, eu já ensinei ele. E eu lembro de eu ficar ali angustiado na janela. Cuidado com o excesso. Cuidado, porque você não consegue sustentar isso pro resto da vida do teu filho. Quando ele ficar adulto, trabalho, as pessoas, os inimigos de trabalho, que tem mais inimigo que amigo de trabalho quase, né? Eles não vão ter o dó que você tem. Então prepare o seu filho para lutar as batalhas dele. E ser raiz, que de Nutella a gente já tem demais. Tem muito por aí. Outra coisa, adoração. As pessoas de antigamente, as pessoas mais antigas, elas ensinaram a gente. Nós crescemos vendo nossos avós orando, rezando, louvando a Deus. A gente cresceu vendo a mãe da gente de joelho dobrado, do ladinho, na beira da cama, orando. A gente cresceu vendo os avós da gente na hora de almoçar. Pessoal, vamos fazer uma oração para agradecer o alimento. Nós crescemos vendo os nossos pais, nossos avós, sempre com a Bíblia na mão, sempre falando de Deus, sempre acreditando que a solução estava na Bíblia, sempre agradecendo a Deus por tudo, colocando Deus em todas as frases da vida. E a nossa geração só sabe resmungar e chorar, gente. Nós vivemos no meio de uma geração, eu espero que eu e você não sejamos essa geração. A gente está no meio, a gente não é o raiz, vamos falar a verdade. Eu estou tomando iogurte aqui hoje, com um copinho da Inglaterra.
E meu avô nunca faria isso. Meu avô tava com mate pegando fogo de quente aqui agora, falando para vocês. Nunca tomando iogurte de morango num copinho de plástico. A gente não é aquele raiz que o nosso avô, que os nossos pais foram. Mas nós não podemos ser o Nutella que o pessoal de hoje é. As pessoas de antigamente nos ensinaram a louvando a Deus, agradecendo a Deus, adorando a Deus. Você não pode ser um pai resmungão. Você não pode ser um pai chorão. Você já pensou o seu filho crescer vendo você reclamar do trabalho, reclamar da equipe, reclamar do serviço, resmungar com a esposa, reclamar do time, reclamar do tempo, reclamar do carro, reclamar do presidente, reclamar do preço de gasolina? Os teus filhos vão crescer vendo você ser um reclamão, um resmungão. O que os nossos filhos precisam é que a nossa postura seja parecida com a postura dos nossos avós. Que a nossa postura seja parecida com as posturas dos nossos pais. Entendeu? Que na hora de reclamar falava, Deus vai dar um jeito, no final dá tudo certo. Mãe, mas não tem não sei o que, não tem problema, com Deus é fácil. É para nós que é difícil. Lembra dessas palavras? Nós precisamos ter frases concretas para os nossos filhos. Nós precisamos dar exemplo de fé para os nossos filhos. Nós precisamos que os nossos filhos aprendam a adorar a Deus, vendo nós adorarmos a Deus. Nós temos que passar esse exemplo, gente. O que a geração fazia antigamente era louvar e orar. Os de hoje é resmungar e chorar. Tudo é motivo de ir pro canto. Ai, ninguém gosta de mim. Meu Deus, ninguém curtiu a minha foto. Ah, não tenho seguidor. Pelo amor de Deus, não seja isso. Não aceite essa realidade para sua vida. Entendeu? Ai, mas o que os outros vão falar? Não sei o que, pelo amor de Deus. Se você for aprovado por Deus e aprovado a sua conduta aqui, falem o que quiserem falar de você. Pedra nenhuma alcança quem está protegido pela verdade e por Deus. Mas não seja um resmungão. Não seja, pelo amor de Deus, um chorão que só resmunga, reclama e chora. Se a gente conseguir trocar o resmungar pelo louvar e o chorar pelo orar, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. E nós vamos passar um baita de um exemplo raiz para os nossos filhos. Outra questão, decisões, gente. Decisões, tomar decisões. Eu não sei o que aconteceu comigo, não sei, eu não sei o porquê que eu cresci diferente. A minha mãe não tem que tomar decisão. A minha mãe não tem um meio, no meio do sim e do não. A minha mãe sempre foi sim, não. Mãe, posso isso? Não. Mãe, posso aquilo? Sim. Mãe, posso sair? Não. Mãe, posso lavar a louça? Sim. Era sim, não, sim, não. E quando teu filho te pede uma coisa que você não quer fazer, ou que você não quer que ele faça, você viu a dificuldade que você tem em ele dizer não? Você fala, ai meu Deus, mas ele vai se magoar comigo. Ah, pelo amor de Deus, a tua mãe pensava que você ia se magoar com ela? O não da tua mãe fortaleceu você como mulher. Fortaleceu você como homem. E hoje é só sim, 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 sim. Tá lá o bonitão, 4 horas grudado no celular, curcunda, que é uma geração de costa torta, assim. Aí você chega lá, ai, coitadinho, mas ele tá aqui dentro de casa, mas 4 horas. A tua mãe nunca deixaria você fazer isso, homem do céu. Você que tá me assistindo, não seja mole, não seja Nutella com os teus filhos. Eles precisam de alguém que forme eles para viver lá fora com pulso firme. Não é violência, né? Mas é sim e não. Robson, eu não quero que os meus filhos saiam de casa depois das 7 da noite. Mãe, eu quero jogar vôlei lá na rua com os meus amigos. Você fica até emocionado, né? Porque só vivem no celular e vão jogar vôlei mais 7h30 da noite. Não. Poxa vida. Nossa, minha filha tem 16 anos e quer posar na casa de uma amiga que eu não conheço. Não. Não tenha dificuldade de dizer não. Decisão, tomar decisão. Os homens do passado, as mulheres do passado, elas sabiam tomar decisão. Por quê? Porque não tinha meio termo, não tinha jeitinho brasileiro. Tinha sim e tinha não. E os de hoje, a nossa geração é a geração mais indecisa que existiu e que existe na face da Terra. Porque não sabe dizer sim e não. Querem achar um jeitinho brasileiro de agradar todo mundo. Meu querido, Jesus Cristo, Filho de Deus, desceu aqui na Terra como homem, sendo 100% Deus, se tornou 100% homem e não agradou a todos.
Nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Se você for tentar agradar todos, você vai desagradar a metade. Mas não deixe os seus princípios serem feridos por falta de coragem de dizer um não. Quando teu filho precisa ouvir um não. Saiba que a responsabilidade de o teu filho estar com você, da sua filha estar na sua casa, estar bem, estar cuidado nos seus olhos é sua. Pelo amor de Deus, não, como diz o ditado, não fraqueje nessa hora. Pulso firme, por mais que não goste, embeice um pouquinho, já passa. É melhor ficar bravo com você por um não do que Deus o livre ter um problema mais sério, terrível, e você esquentar a cabeça, vir a perder seu filho, acontecer alguma coisa horrível, porque você não teve coragem de dizer não. Eu escutei muito da minha mãe, enquanto você morar aqui debaixo desse teto, Robson, quem toma as decisões sou eu. Você acha que eu gostava de ouvir isso? Mas é claro que não, eu sempre fui um menino bom. Mas eu não gostava de ouvir isso. Mas foi isso que moldou o homem que eu sou hoje. Por quê? Porque era não quando era não. E não tinha conversa, não tem meio termo. Sabe? Não desça ao nível de discutir com seus filhos. Isso é errado. Diga não quando precisar, diga sim quando precisar. Mas não deixe que os seus conceitos, seus princípios sejam feridos por medo de dizer não. O não que você dá hoje fortalece o caminho dele para frente. A Bíblia fala em Provérbios 16:33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Se hoje você se encontra nessa circunstância meio Nutella, sabe? Como assim? Rapaz, eu estou muito indeciso. Meu Deus, Robson, eu vou tomar uma decisão e eu demoro meia hora. Eu penso em fazer uma coisa, eu fico indeciso. Tudo é indecisão. Essa é a raiz, é a geração de hoje em dia, a geração indecisa. Se esse mal está querendo tomar você, expulse isso da sua vida. Você fala, mas como é que eu vou expulsar a indecisão da minha vida? Se você hoje é uma pessoa muito indecisa, você pode fazer uma coisa. Ó, o homem, ou melhor, a sorte é lançada no colo. A sorte é sorte. Chutar, você nunca vai saber o que vai acontecer. Mas a decisão vem do Senhor. Se eu posso te passar um baita de um conselho hoje, quando você for decidir algo importante na sua vida, tenha a palavra de Deus como base para você decidir. Se a palavra de Deus não concorda com o que você vai decidir, diga não. Se a palavra de Deus concorda com uma decisão importante que você vai ter que tomar, diga sim. Não baseie-se na sua cultura, no que você acha que é certo. Baseie-se na vontade de Deus, que você nunca vai errar na hora de dizer um não ou na hora de dizer um sim. Entendeu? E para nós finalizarmos, eu quero fechar e terminar falando sobre exemplo. Os homens do passado eram exemplos. Eu comecei essa live falando do seu Domingos, 85 anos e me assistindo hoje. Nada é por coincidência, ele precisava estar nessa live. Foi ele que me inspirou a criar esse tema de hoje. Meu avô também tem mais ou menos essa idade. Meu pai já tem quase 70 anos. Minha mãe também, os seus 60 e poucos já. Essas pessoas são meus exemplos. Eu tenho uma pessoa que é um exemplo, ela é bem mais nova, mas é a minha professora do ensino médio, professora Rita. Ela foi meu exemplo. Você está entendendo isso? Meu avô, meu exemplo, meu pai, um exemplo de homem íntegro, entendeu? Verdadeiro, turrão mesmo, mas um bom homem, um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador. Essas pessoas foram e são meus exemplos. Aí eu pergunto para você, nós hoje em dia estamos sendo o que para os nossos filhos? Exemplos ou meras caricaturas? Será que o nosso filho ele tem a gente como exemplo? Será que teu filho tem você como um exemplo de mãe, um exemplo de pai, um exemplo de pessoa? Ou você vai começar a reclamar, resmungar e falar que é muito difícil ser exemplo? Cara, o que é fácil de fazer? É fácil ser honesto. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e ele passando por uma grande crise no casamento dele. Ele ama a esposa, eu sei que a esposa ama ele. E eles estão passando um problema muito sério no casamento por questões desgastantes de casamento mesmo. E eu olhei para ele e falei assim, mano, é fácil ser um homem cristão, verdadeiro, honesto e fiel para a esposa? Ele olhou para mim assim e falou, não. Eu falei, não é fácil ser fiel, ser honesto, ser verdadeiro, ser uma pessoa cristã.
Quando eu falo cristão, eu envolvo qualquer tipo de religião. Cristão, para mim, não é católico, evangélico, adventista, não. Cristão, para mim, no significado real da palavra, significa pequeno Cristo. Quando você fala que você é um cristão, você está dizendo que aqui na terra você é um pequeno Cristo. Você está dando o exemplo na sua vida, como Jesus Cristo, quando veio para essa terra, deu exemplo para as pessoas que o viram lidar com as mesmas situações que eu e você lidamos hoje. Só que Jesus Cristo foi nosso exemplo. Os discípulos que morreram de mortes terríveis também, como a morte de Jesus, foram nossos exemplos. Nossos pais, nossos avós, entendeu? Quem sabe o seu pai não foi teu exemplo. Quem sabe o seu pai era um alcoólatra, tratava mal a sua mãe, morreu cedo. Quem sabe você não conviveu com o seu pai. Seu pai não foi seu exemplo. Mas Deus pôs alguém na sua vida que você tem como exemplo. Sempre tem uma figura, mesmo de sangue, ou de amigo, ou próximo, que é exemplo, que nós levamos como exemplo. A minha professora Rita não é minha família, mas é meu exemplo. Era a única professora que chegou nos 3 anos do ensino médio no Adventista que eu estudei, e quando era a aula dela, gente, o pessoal falava assim, pessoal, é a professora Rita. Todo mundo colocava a maleta assim, ó, arrumava na cadeira e ficava. E acabava o barulho. Ela chegava na sala, bom dia pessoal, bom dia professora, tudo bem? E acabou. Você fala, meu Deus, como é que ela conseguia fazer isso? Eu não faço ideia, gente. Mas todos nós, quando era a aula da professora Rita, parava, porque não tinha como fazer bagunça na aula dela. E ela eu levo como exemplo, até hoje. Agora o problema é o seguinte, nós somos exemplos para os nossos filhos? Nós temos conseguido ser exemplo para as pessoas? Para nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos? Ou a gente é uma mera caricatura pintada por reclamação, murmuração, choro, sabe? Reclamação toda hora. Será que você é um pai que mais reclama do que agradece? Será que eu sou um Nutelinha que só reclamo de tudo, reclamo do sol, reclamo da chuva, reclamo do vento, reclamo do clima seco? Aí os meus filhos vão crescer sendo reclamões também, Nutelinhas também. Nós precisamos ser mais raiz, gente. Quer ver o que a Bíblia fala sobre exemplo? Para nós finalizarmos? Provérbios 20, capítulo 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Que versículo maravilhoso. O homem rico leva uma vida íntegra. O homem pobre leva uma vida íntegra. Não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo o seguinte: o homem justo leva uma vida íntegra. Você ser um homem justo, você ter uma vida íntegra, vai traduzir felicidade para os seus filhos. Você já parou para pensar naquela frase que diz que o dinheiro não traz felicidade? Esse versículo explica o porquê. Porque não é o dinheiro que vai trazer felicidade para os seus filhos. PlayStation 12, PlayStation 20, iPhone 250 e pouco, bicicleta que voa, entendeu? Todos os cartões do Pokémon, sei lá que brinquedo que o pessoal brinca hoje, um celular com todos os joguinhos do mundo instalados. Isso não vai trazer felicidade para os seus filhos. O que traz felicidade para os seus filhos é você ser um homem e uma mulher justos. O homem justo leva uma vida íntegra. Eu estava indo para a escola um dia e eu nunca vou me esquecer dessa circunstância. Era a casa de um conhecido do meu pai era eletrônico, ele trabalhava consertando televisão, rádio relógio, tinha muita coisa eletrônica antigamente. Hoje o celular tomou conta do relógio, do rádio relógio, do rádio gravador, né? Mas na minha época de criança tinha todos esses eletrônicos para serem arrumados. Estragavam e meu pai arrumava. E eu lembro que este homem levou uma televisão para o meu pai arrumar. E eu conheci ele do dia que ele chegou lá na minha casa e deixou a televisão. Eu indo para a escola, eu estudava no Caique, na Vila Bela. E eu estava indo ou voltando da escola, não me lembro, acho que voltando, né? E tinha um cara batendo palma na frente da casa dele, bem alto. E eu estava passando, vindo, eu olhei que o rapaz estava batendo palma alto e gritando o nome dele, né? E quando eu estava passando em frente, ele saiu na janela, assim, com uma cara esquisita, e o cara falou para ele: "Ô, rapaz, você não vai me pagar o que você me deve?"
Pelo amor de Deus, você não tem vergonha na cara. Nossa, até hoje eu me lembro, gente, eu tinha o quê? Uns 15, menos, 13 anos de idade, 12 anos de idade. Eu lembro que eu olhei pra ele e esse homem olhou pra mim, assim, fez assim pra mim, tipo, já não tinha vergonha mais, né? Mas aquilo pra mim foi uma coisa que feriu, sabe? Eu falei, meu Deus, imagina os filhos de um cara desse, como que crescem umas crianças dessa vendo um pai desonesto desse jeito. Ah, mas o teu pai nunca atrasou uma conta. Claro que pode ter atrasado, mas é a postura de como agir, entendeu? Eu aprendi na minha casa que você não compra o que não pode pagar, primeiro. Minha mãe sempre falou isso. Lá na minha casa nunca teve cartão de crédito, vocês acreditam nisso? Meu pai nunca teve cartão de crédito. Por quê? Porque na cabeça do meu pai, cartão de crédito é comprar o que não precisa com o dinheiro que você não tem. E foi essa filosofia que foi implantada na minha cabeça. Aí eu vi aquele homem sendo humilhado ali, sabe, passando vergonha na frente da casa, junto com a mulher, junto com os filhos. Eu nunca me esqueci disso. Na minha casa, graças a Deus, o meu pai sempre foi um homem justo. E ele sempre teve uma vida íntegra, sabe? Em relação à mulher, em relação a trabalho, em relação à dívida. Ah, mas o teu pai tem poucas coisas. Sim, mas tudo que ele tem, ele pagou. Tudo que ele comprou, ele não ficou devendo para ninguém, por mais que sejam coisas simples. Tadinho. Ele comprou um Super Nintendo pra mim. Quem é da minha época, aí, dos seus quase 40 anos, sabe que quando saiu o tal do Super Nintendo, gente, era um sonho de criança. Ele comprou um PlayStation 1 pra mim na época, quase me matou do coração. Foram 2 videogames que eu ganhei do meu pai. Comprou a minha bicicleta em 1995 e essa bicicleta eu tenho até hoje. Hoje meu filho anda com a minha bicicleta que eu ganhei dele, com todo o esforço do mundo. Mas ele me ensinou a ser um homem justo. Porque você só tem uma vida íntegra se você for uma mulher justa ou um homem justo. E o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. O problema da geração Nutella é que ela faz seus filhos infelizes. O problema de eu e você sermos levados para essa geração de Nutella mesmo, não raiz, é que a primeira coisa que nós vamos fazer dentro da nossa casa é tornar os nossos filhos infelizes. Para você fazer os seus filhos felizes, você precisa ter uma vida justa, uma vida íntegra. Robson, mas não era dinheiro? Não. É aqui que a gente entende o porquê que dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade para a nossa geração, para os nossos filhos, é sermos pessoas justas e termos uma vida íntegra. Essa é a grande diferença que a Bíblia nos relata sobre a geração raiz e a geração Nutella. Será que nós não estamos pendendo um pouquinho para a Nutella, gente? Será que de vez em quando a gente não quer reclamar demais? Será que de vez em quando a gente não está dando um bom exemplo para os filhos? Então, guarda essa palavra não é para bater em você. Essa palavra é para eu e você aprendermos. E se em alguma circunstância dessas 8 que eu falei hoje, obstáculo, como que nós lidamos com os obstáculos, como que nós lidamos com o trabalho, como que nós lidamos com as nossas lutas diárias, com a fé, com a persistência, com a adoração, com decisões e com exemplo. Que nós possamos ser raiz para lidar com essas 8 circunstâncias da nossa vida. Robson, mas aonde que eu vou aprender a ser uma pessoa íntegra? Na palavra de Deus. Se existe um GPS perfeito para conduzir você para o caminho da integridade, esse GPS se chama Bíblia Sagrada. É ela que vai te ensinar a você superar seus obstáculos. É ela que vai ensinar você a trabalhar, não para os homens, mas tudo que você for fazer, você fazer como se fosse para Deus. É ela que vai ensinar você a lutar, a você não desistir antes de lutar. Você pode até perder alguma batalha, mas é perder lutando. É a Bíblia que vai te ensinar a ter fé. E vai fazer você entender que sem fé é impossível agradar a Deus. É a Bíblia que vai te ensinar a ter persistência, para que você não pare no primeiro obstáculo. É a Bíblia que te ensina a adorar a Deus, a ser grato. É a Bíblia que te dá fortalecimento na hora de tomar as suas decisões. E, por fim, é a palavra de Deus que te ensina a ser exemplo. Guarda essa palavra no seu coração. 8 características que nós precisamos tomar muito cuidado para não pender
para a geração Nutella. Eu sei que ser a geração raiz é mais difícil. Mas não seja Nutella, pelo amor de Deus, sabe? A gente sabe que as coisas mudam, tudo se modernizou hoje em dia. Hoje eu preciso ver o meu filho estudando com o celular. Por mim eu nunca faria isso, mas são coisas que são inevitáveis às vezes. Mas dentro da tecnologia e da atualidade, não seja uma pessoa Nutella mesmo, uma pessoa desleixada. Seja uma pessoa íntegra, tá bom? Leve uma vida justa. É a tua vida justa, a tua vida íntegra, que vai proporcionar felicidade para sua esposa, para o seu marido e para os seus filhos também. Beleza, gente? Ó, beijão no coração. Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença e pela sua companhia aqui no Pacificador. Mais uma edição que nós terminamos hoje. E eu termino com um convite, hein? Quarta-feira que vem nós vamos ter a terceira edição do Hobbycast, com a presença do meu querido amigo Paulo Jabes, famoso Paulinho. Pensa num cara espetacular. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre vida financeira, sobre guardar dinheiro, sobre investir e o que a Bíblia fala para nós, nos ensina também. Será que a Bíblia nos ensina a guardar dinheiro? Será que a Bíblia ensina como que nós devemos levar a nossa vida financeira? Pensa num assunto espetacular que nós vamos conversar com o Paulo Jabes, meu primo, na quarta-feira que vem, a partir das 9 horas. Eu conto muito com a sua presença na terceira edição do Hobbycast. Uma boa noite para Eliane Nani, que eu vi que chegou depois. Meu amigo Edmar Luiz Caldas. Amém, meu mano. Glória a Deus, né? Deus nos dá uns insights espetaculares, porque a gente precisa, e tem muita gente que precisa ver que a Bíblia ensina tudo, né, Edmar? Que bom que você está por aí, meu irmão. Gente, Deus abençoe você. Excelente noite de descanso. E o convite está de pé, hein? Quarta-feira que vem, Hobbycast com a presença do Paulo Jabes. Conto com você aqui. Deus abençoe, gente! Show de bola, hein? Tchau, tchau. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem. Não dá pra viver sem ti. Não dá pra viver sem ti. Sem o teu amor, eu não consigo. Não dá pra viver sem ti. Não dá pra viver sem ti. Sem o teu amor.